Onde que Mas foi a respondendo a tua, tua a pergunta, tua montanha? a minha montanha foi no Vale Europeu, que acontece, ela sai de Balneário, mas ela acontece no Vale Europeu, lá pro lado de Blumenau, por ali. Eu não sei te dizer. Ela fica. Hoje eu sei que ela fica entre três municípios lá. Inclusive um deles não é Blumenau, mas ela é para aquela região. E à época eu estava fazendo um treinamento na Febracis em Florianópolis. A Febracis de Porto Alegre estava fechada. E o diretor da Febracis de Florianópolis, o Ronald, tem que honrar a vida dele, porque ele que falou dos legendários para mim. E o Ronald disse: é uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus. E eu indico a todos os homens. E como eu estava vivendo uma sequência de cursos na Febracis na época e uma transformação maravilhosa, o que o Ronald disse é bom? Ah, se o Ronald está dizendo que é bom, eu vou. E é de Jesus? Ah, e ainda é pra testar se tu é homem mesmo? Ah, não, então é pra mim, eu. E aí, só que na época, se eu não me engano, só tinha pista no Rio de Janeiro, em Curitiba e em Santa Catarina. Não, em São Paulo também tinha. Que ano que foi isso, Matheus? 23, 2023. 23, 2023. Então, eram poucas pistas pelo Brasil, não tinha nenhuma no Rio Grande do Sul ainda. Eu subi em setembro de 23 e a primeira pista do Rio Grande do Sul foi em janeiro de 24, que é a de Santa Maria, que ela é linkada à PIB, que é a segunda pista do Brasil, é a de Curitiba. Da PIB de Curitiba, no caso. Ela não é que ela é linkada à PIB, ela é linkada à pista Transformação de Curitiba. E então foi assim que eu fui. Pra... Eu vinha buscando mais, eu estava congregando aqui com vocês na Batista. Não servia em ministério nenhum ainda, mas estava queimando por isso, queimando para servir, para ter mais encontro com Jesus. E ali na Febracis, a Febracis é uma benção porque ela fala de Jesus. Ela não fala de igreja, mas ela fala de Jesus também. Ela traz Deus para dentro dos cursos, para dentro da transformação. Então aquilo me trouxe uma ânsia, né, de querer entender o que é isso. E meu irmão, eu pesquisei, eu te mostrei, né? Eu pesquisei. A minha pista foi interrompidos os desfiles de 7 de setembro, que ela foi no 7 de setembro, pela quantidade de chuva que teve naquele fim de semana também. Então fica tranquilo, tá tudo certo, cada Também um foi tem o extrema. top que Também foi merece. extrema. Essa Mas frase ela é muito forte, a gente vai entender pós, né? Cada um tem o o top que top que merece. merece. Então, assim, foi uma luta também. Eu confesso que pensei umas 14 vezes em desistir. Teve a segunda noite ali que dentro da barraca eu virei macho, né? Eu xinguei o cara de dentro da barraca, eu xinguei ele. Na rua eu fiquei quieto, né? Escondidinho. É, Eu disse, eu não vou sair daqui, isso aqui. Mas enfim, né? Faz parte de todo o processo, porque a gente tem que viver isso. Até porque a montanha é pra gente se conhecer mais ainda. Conhecer mais o nosso eu. Porque aqui a gente até se conhece, mas a gente tá com isso aqui, que tem a televisão, tem o rádio, né? Tem várias distrações. E lá na montanha tá só você e o Senhor Jesus. Ah, tem a família? Tem, mas dentro da barraca tá só tu e o Espírito Santo ali. E é ali que acontece. Muitas transformações, muitas revelações, né? E é ali que tu realmente começa a se perguntar: o que que eu tô fazendo aqui? A frase desfrute o caminho fazia sentido nas primeiras horas pra ti? Não. Nenhuma, né? Porque como é que eu vou desfrutar um caminho? Eu tô caminhando com a mochila nas costas, uma dor nos pés, uma dor nas Tudo costas, uma dor no doendo. joelho. Aham. Mas então não tinha como eu desfrutar. Mas eu também não sabia o sentido real da palavra, né? Pra Perguntava qualquer coisa para os guris em volta, para quem tava trabalhando. Cara, falta muito? Qual era a resposta deles? desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Meu irmão arrebentou. Eu era subcapitão, então eu carreguei a maletinha, né? Uhum. Foi no início também? Passou toda a Foi, na pista? primeira noite. Tá, vou fazer uma rápida por favor. aspa aqui, aspas, que quando a gente vive isso, né, aqui na nossa montanha, aqui embaixo, como eu digo sempre, essa muitas vezes é a primeira reação do homem é sempre o quê? É transferir a responsabilidade. Então, quando a gente tá passando por alguma situação ali e você já é instinto do homem.
muitas vezes transferir a responsabilidade. Aí o legendário diz, desfrute o caminho. Ele tá ali, na verdade, nos impulsionando como se dissesse, é você e Deus agora. Te vira. Não transfere a responsabilidade que é tua, né? E é o que a gente precisa sempre, né? Quando a gente tem uma vida na fé, né? Diante de Deus, antes de nós, não é que a gente não precisa pedir ajuda, é óbvio que a gente precisa um do outro, né? Do próximo, Jesus nos ensinou isso, mas existem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer, não os outros. Então eu creio que muito essa dinâmica, né? De desfrutar o caminho, é de a gente entender que tem coisa que faz parte. Às vezes a mochila vai estourar, às vezes a dificuldade vai vir no nosso dia a dia, e quem tá ali 24 horas do nosso lado, que habita em nós, é o Espírito Santo. Então a gente fazer essa conexão, né, de buscar Deus em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Isso transforma. Isso, eu creio que é uma das grandes, não sei se a palavra seria essa, arma, né, que o Senhor nos dá lá na montanha, é de buscar mais a Ele em primeiro lugar, né? Buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Viver ali na íntegra isso, né? Essa então é a experiência do Moisés, tá? Passou em Santa Catarina, então, Sim, a subi sua lá. primeira pista. Daqui a pouco nós vamos voltar na rodada e o Moisés ele vai colocar então a questão da experiência primeira dele como participando, daí já como legendário. Da nossa mesa aqui, eu acho que então o segundo que foi é o Djalma. Sou eu. Aonde, Djalma, quando? Conta um pouco para nós como é que foi a tua experiência. Eu sou o 66.862, né? Se a gente pensar hoje que já tem 200 mil, tá no número 200 já. Tá quase 190, 200. quase 200 mil, é. 66.862. Diferente de da grande maioria, eu não fui escrito por ninguém, não fui mandado por ninguém. Moisés já era, mas nós nunca tínhamos falado a fundo sobre isso, né? Ele nunca tinha me comentado, ou vai, ou nada. Me deu uma curiosidade. O que é isso aí, cara? Esses loucos que estão crescendo aí. O que é esse cara de laranja que o Moisés anda aí? O que é esses legendários e tal? Eu vou descobrir, né? E aí, tentei me inscrever, né, Moisés? Por uma, duas ou três vezes, 2 vezes, se não me engano. E não deu, não dava, né? Porque era assim no início, como tinham poucas pistas, tinha onde Moisés subiu, o Vale Europeu lá em Santa Catarina, e aí já estava aberto Erechim, né? Essa pista de Erechim, que é o Top Farroupilha, né? E até legal falar e lembrar que também o que é o top, né? Depois talvez pergunte isso, mas o top. É o Track Outdoor de Potencial. É a abreviatura. E aí tinha Erechim. Tentei me inscrever, não deu. Eu, Moisés, como já tinha servido, conheci algumas pessoas e tal. Os caras vão arrumar um link pra ti aí. Me arrumou um link, né? Escrevi, deu certo. Fui pra Erechim. Fui sozinho, né? Fomos juntos, no caso. Isso aí, na primeira fomos juntos. Fomos no carro da empresa. 7 horas, o Moisés foi comigo. Ele ia servir e eu subi. Tu ia passar pela Isso aí. 7 horas, né? Pra nós chegar lá e tal, todo aquele trânsito. E aí vou lá de curioso. E diferente do que muita gente diz, né? Que vai porque precisa disso, precisa de A, B, C ou D, ou tem que mudar, ou tem que. Não, eu fui de curioso mesmo, né? Já era um cristão, já tô casado, já tenho meus filhos, tá tudo certo. Vou lá me meter pra descobrir o que é o Legendários, né? De curioso. E aí foi um choque. Pra mim foi um choque. Porque foi quebrado, moído, transformado. Tive tudo isso que tu sentiu, essa raiva, né? Todo esse perrengue que tu passou, a gente passou também, todo mundo passa. Foi punk, mas foi também em Erechim. Subi, né? Enfim, conheci, foi mudado, transformado. Conheci mais uma porrada de gente lá, né? Muitos amigos até hoje, que a gente se fala aí, pastores de outras igrejas, amigos, colegas, enfim, bastante gente que a gente se fala, com bastante frequência até, por sinal. Tive toda essa transformação aí, foi lá em Erechim. Depois aí vem O top pegou chuva ou era sol? Pegamos chuva chuva e quem conhece a pista de Erechim lá, ela é legal porque ela tem um trecho de caminhada que parece que você dá a volta no Brasil aí, né? Não termina nunca aquilo. A gente caminha e não chega em lugar nenhum nunca. E quando você olha assim, é ali, né? Acabou o mundo. E aí não chega mais pra frente. Então, foi em Erechim, sim. Caminhou bastante, né? Passou bastante perrengue. Pegamos chuva, pegamos calor, pegamos frio. Tem mosquito, tem roça, tem tudo que tu imagina, tem lá em Erechim na pista. É fantástico. Então a subida foi por lá, mas fui de curioso, né? E pude receber tudo isso que
Todo mundo que vai recebe, né? Cada um tem as suas respostas, elas são feitas padronizadas, né? Sob medida para cada um. O senhor sabe, né? Então, quando tu vai, tu te predispõe aí, passar pelo processo, tu vai ter sim as tuas respostas, vai ter a tua transformação, vai ser tratado em alguma coisa. Quem diz ou pensa, né? Não, não preciso, não quero ou não tenho o que mudar, vai ser quebrado, vai ser moído e vai ser transformado, assim como eu fui na minha subida, né, lá em Erechim. Valeu a pena? Demais, né? Demais. Tanto que depois dessa a gente já foi aí mais, sei lá, quantas montanhas e segue servindo aí. Beleza, então. Depois do Djalma, a gente tem de novo o pastor Maico. Tá? O pastor Maico aqui, então, da mesa é o terceiro mais antigo. Pastor, aonde o senhor passou? Qual pista o senhor passou? O ano? Aí, como é que foi a sua experiência passando pela pista? Então, hoje eu sou legendário 98.192. Eu subi no top pioneiros aqui do litoral, aqui, parte ali de Capão da Canoa. Isso foi em fevereiro de 2025, então fez um ano agora. O top que tu subiu fez um ano, né? E para mim, assim, a experiência, como eu cheguei até ali, foi também, era uma curiosidade, né? Eu já tinha ouvido falar do movimento há um tempo atrás, assim, mas eu não tinha me dedicado a saber o que que era. Mas eu sabia que eu sempre me interessei muito sobre as questões, assim, de movimento de homem, sabe? Que depois a gente entende que não é um movimento de homem, na verdade é um movimento de família, né? Porque quando Deus restaura um homem, ele restaura uma família, ele restaura uma casa, ele restaura a sociedade. E mas ali a experiência que eu queria buscar, eu encontrei. Mas como eu cheguei até lá? Eu não pesquisei na internet. Eu só sabia, tinha ouvido falar, passava muitas vezes no feed, ali no stories do Instagram, a gente via na internet, na TV alguma coisa e tal. Propaganda, não propaganda do Legendário, mas algo que era relacionado e passava uma coisa de homem ali, do movimento no Instagram. E daí um dia aqui na praia, conversando com um amigo, ele disse para mim que conhecia o movimento, mas ele nunca tinha participado. E eu falei, eu tenho muita vontade de participar. E, eu tenho um amigo meu e tal, vou te mandar o contato. Entrei em contato com o cara. Isso foi no final do ano de 2024. Era um momento que eu estava passando na minha vida também de buscando muitas respostas também de Deus para questões que eu estava vivendo, sejam elas profissionais, ministeriais. E eu entrei em contato e eu recebi assim, aí fiquei sabendo, né, que teria o primeiro top aqui no litoral. Então eu fui buscar participar. Daí entrei em contato, e daí eu tive uma negativa, dizendo, já fechou, não tem mais vaga, né? Mas fica tranquilo que vai abrir mais pra frente, né? Daí passou, ficou tudo lá. Aí passou umas semanas, assim, que a gente costuma dizer, né, do nada, né? Mas na verdade não é do nada, né? Cristocidência. É a Jesucidência, né? Jesucidência. Um amigo meu, pastor, me mandou uma mensagem dizendo assim, quer participar dos legendários, quer subir a montanha, eu vou subir. Eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, vai ser ali no final de semana do dia 24 de abril. E eu falei assim, 24 de abril, era aniversário da minha filha. E eu falei assim, cara, se eu vou subir, eu sei que esse movimento ele é para família. Começa pelo homem, mas ele é para família. Como é que eu vou subir no aniversário da minha filha, né? Daí eu falei assim, cara, obrigado, te agradeço, mas eu não vou poder subir nessa data, né? E seja o que Deus quiser, Deus vai abrir uma outra oportunidade. Mas foi assim, de quase instantâneo, Fabiano, que passou 2 ou 3 dias, eu recebi uma mensagem no Instagram, aqui do Vale dos Tropeiros, dizendo assim, abriu uma vaga, tu quer? Eu falei, eu me interesso, então tu tem 20 minutos para te inscrever. Assim, Dá para tempo para pensar. não, tu tem 20 minutos para te inscrever, porque abriu uma vaga, porque se tu não for, a gente passa para outro aí que tá na fila. E daí deu tudo certo, conversei com a esposa, né, até por questão de datas ali, veio e tal, e me inscrevi na hora ali, menos de 20 minutos, me inscrevi, fiz o pagamento e tava dentro. Só que como a gente sempre fala, né, e a Bíblia nos ensina isso, né, toda vez que um homem
ele vai passar por uma transformação, muitas coisas acontecem para que ele não viva essa transformação, para que ele não vá adiante, né? E comigo não foi diferente. Comigo, assim, as dificuldades foram muito grandes, porque eu já estava inscrito, já tinha comprado as coisas, né? Tinha ido atrás da mochila, de todos os equipamentos ali que precisa e tal. E o top seria na quinta-feira, né? No domingo, a minha mãe tem um infarto. E tem aquela coisa toda. E eu lembro que foi um domingo, eu fui pro posto de saúde ali, onde minha mãe foi levada. E dali eu fui com ela pra Porto Alegre. Mas nem lembrava mais do top, né? Nem Sim. tava ligado, né? E fiquei com ela lá a semana inteira. Mas aí lembrei, né? Que ia ter o top. Daí eu tomei a decisão, assim, conversei com a minha esposa. Minha esposa ficou com a minha mãe no hospital. Ela precisava fazer um cateterismo, que chama, acho que é, se não me engano. E minha esposa foi, ficou com ela. E eu voltei para Tramandaí, arrumei minhas coisas e fui. Subi a montanha. Né? Subi com aquele coração partido, sabendo que a minha mãe estava passando por aquela situação, mas eu entendi assim, cara, se eu tô buscando algo novo com Deus, esse é o momento. É o momento que eu vou estar, que nem nós falamos aqui, eu vou estar só eu e ele. Sem celular, sem conexão, sem os ruídos externos de pessoas, circunstâncias, né? Vai ser eu e ele. Então eu fui para esse top. Então, assim, essa foi um pouco meu testemunho de chegar até lá. E era o final de semana, o aniversário continua sendo da tua filha. Não. Eu não Mudou? fui. Aí mudou. Ah, naquele, Olha tu só, não fosse. eu Daí. não fui. Eu tinha a inscrição que eu poderia ter feito para abril. E daí eu desisti, porque seria aniversário da filha. Sim. Isso era final de janeiro, tá? Então o top seria o top lá de Farroupilha. Santa Maria, perdão. E no Que é a outro, mesma coisa, né? Não. Não, Santa Maria. Santa Maria Eu 1. subiria Santa em Maria Santa Maria. em abril do ano passado. E daí, isso foi final de janeiro. E daí, 2, 3 dias depois, surgiu uma vaga para mim aqui no litoral, para mim poder subir. Santa Maria é o primeiro do estado. Então, Data diferente aqui. isso. Antes da... Aqui foi mas fevereiro, daí que nem o aqui teu, só que também um daí ano se antes. levantou a questão da E outra situação que foi da tua mãe. E daí, nessa questão, daí, algumas semanas depois, ali, eu me inscrevi final de janeiro. E ali, no meio de fevereiro, ali, minha mãe teve um infarto. E, então, essa foi a experiência que eu tive de chegar até lá. Me permita, claro, se tu concordar, ministerialmente, a nível de questão de igreja, pastorado, era um momento tranquilo na tua vida? Olha, Tranquilo porque todo pastor tem situações, é um ser humano, ainda tem não, essa problemas, palavra né? tranquilo, assim, é Ah. meio forte demais, né? Ah, Não, mas era um momento, assim, que as coisas estavam andando, né? Tava, graças a Deus, assim, tudo dando certo. Mas era uma questão geral, assim, sabe? Aproveitando o gancho que tu deste, nesse mesmo mês que eu me inscrevi, eu fui demitido da minha empresa. Até essa é uma coisa legal de falar, aproveitando o gancho. Eu fui demitido de uma empresa que eu estava quase já há 8 anos. Tinha uma ótima performance e tal, mas algumas coisas ali, acabei sendo desligado da empresa, né? Então eu estava assim, passando por um tempo de turbulência, assim, sabe, profissional, e eu fiquei quase 2 meses desempregado, né? Eu subi a montanha desempregado. Eu subi a montanha não trabalhando, né? Eu estava ali em casa já desde o início de janeiro. Eu subi no final de fevereiro. E quando eu desci da montanha, assim, foi algo instantâneo. Na primeira semana, eu fui contratado. Eu sou representante comercial, né? Do ramo de segmento veterinário. Então, na mesma semana. Aí, o que acontece? Quando eu desci do top no domingo, eu fui para casa, eu dormi 1 hora. Fui para casa, tomei um banho, dormi 1 hora, levantei e fui pro hospital. Fui para ficar com a minha mãe, aquela semana. E eu tava lá no meio, né? No meio daquela semana, 2 empresas me ligaram, eu fiz uma entrevista lá no centro de Porto Alegre, lá num café. E na mesma semana que eu desci do top, eu fui contratado por 2 empresas, que eu tô até hoje.